Fala, liderança e gestores, esse vídeo é para vocês. Hoje não é dia de gravar vídeo, estou aqui na minha casa, estou de folga, mas existem oportunidades que não podem passar. Há mais ou menos um ano atrás eu já gravei um conteúdo falando sobre isso e hoje eu encontrei mais uma oportunidade. Então vamos lá. Hoje no período da manhã eu fui em um supermercado, estou com a nota fiscal aqui na minha mão. Não vou falar o nome desse supermercado porque, por questão de ética, a ideia não é mostrar o supermercado, a ideia é mostrar para você que está assistindo quantas oportunidades existem de melhorias. Vejam só, nesse supermercado eu listei algumas coisas que eu precisava comprar, que era uma compra muito rápida apenas para um café da manhã. Eu precisava de um molho 3 em 1, precisava de 2 pacotes de pão puma, precisava de 3 garrafas de água, 3 latas de atum, 300 gramas de mussarela e 300 gramas de presunto. Apenas, muito rápido. Fui nesse supermercado, hoje, final de semana, o mercado em horário de pico, em horário de movimento, eu fui pegar um pacote de pão e esse pão não tinha etiqueta de preço. Fui atrás de um operador, de um colaborador, para mostrar para mim qual era o preço daquele pão. Tinham 8 unidades de pão de marcas diferentes. Dentre esses 8, 6 não tinham preço. Quando a colaboradora foi me atender, ela me perguntou: qual é o pão que você quer saber o preço? E eu falei bem educadamente, falei: quero saber de todos. Ela: mas qual que você vai levar? Eu falei: não sei, preciso ver o preço de todos para saber qual que eu vou levar. Ela pegou as 6 unidades diferentes, foi até o caixa. Chegando lá no caixa, ela teve que parar a fila do caixa do outro cliente para que a operadora de caixa pudesse consultar os preços daquele pão, para eu escolher um pão. E eu, brincando e educadamente, falei: olha só o trabalho que eu te dei só para escolher um pão. Ok, continuei caminhando e cheguei até o molho 3 em 1 que eu tanto queria. Só que lá estava com um preço de R$ 4,49 e aquele preço estava errado porque a etiqueta estava cadastrada com outro produto. E eu fui novamente chamar essa colaboradora. Ela voltou lá no caixa e consultou o molho que de R$ 4,49 ele custava R$ 7,99. Ok, vamos para o próximo passo. Eu fui pegar as garrafas de água, onde tinha 3 tipos de garrafa de água, nenhuma estava exposta, estavam todos no pacote fechado, com bastante caixas na frente tampando, para que aquelas caixas fossem abastecidas em algum momento, e as 3 garrafas de água de marcas diferentes não tinha preço. E eu fui chamar novamente essa pessoa, mas quando eu cheguei, essa colaboradora estava no mesmo corredor, junto com outra colaboradora, abastecendo a mesma prateleira, conversando e falando de um assunto muito importante. Falando que ela estava sentindo sintomas de burnout e que a saúde mental dela estava sendo afetada ali naquele supermercado, e eu, como um cliente, ouvindo tudo aquilo. Então imagina só o que eu devo ter pensado na hora como um cliente. É claro, como um consultor, talvez eu tenha um outro pensamento, mas e como um cliente? Né? Então vejam só quantas oportunidades. Pessoal, nós tínhamos lá, eu marquei aqui na lousa, tínhamos 2 colaboradoras abastecendo a mesma prateleira, onde o assunto era burnout e a saúde mental, afetada pela empresa. Tínhamos uma colaboradora do caixa que teve que parar a fila para consultar os produtos que estavam sem preço para mim, e parando a fila do outro cliente, deixando o outro cliente na espera. Tínhamos uma gerência que no horário de pico, no horário de movimento, estava na gerência, fazendo algum trabalho dele, mas ele estava na gerência em um momento muito importante, onde a gerência tem que estar em piso de loja, olhando o que está acontecendo, não fazendo, mas olhando, enxergando oportunidades. E tínhamos 2 lideranças, 2 líderes abastecendo o mesmo corredor e conversando. Vamos lá, primeira oportunidade que eu tenho aqui: liderança, continuem com a mão na massa. E deixem de olhar as oportunidades de melhoria, deixem de olhar os colaboradores, deixem de olhar a sua operação e continuem abastecendo, que a sua meta nunca vai chegar. Outra oportunidade: gerências. No horário de pico, continuem na frente de um gráfico, continuem na frente de um computador, continuem olhando uma tela ao invés de estar olhando o seu piso de loja no horário de pico, que a sua meta ela nunca vai chegar. Vamos lá, depois de tudo isso daqui, eu demorei, saí do supermercado e quando eu estava no meio do caminho, eu lembrei que eu esqueci, gente. Esqueci de comprar as 300 gramas de presunto e de mussarela. Eu não ia voltar no mercado com uma fila enorme daquela. Percebam, quantos clientes por dia entram nessa unidade? Quantos desses devem passar a mesma coisa? Quantos retornam? Quantos vão para o concorrente? Então fica a dica para você, liderança. Isso é uma observação minha, mas isso é uma oportunidade, isso é um treinamento. Isso é responsabilidade da liderança. Formar pessoas, trabalhar pessoas, motivar as pessoas, trabalhar a operação, enxergar a oportunidade de melhoria. E em vez de ficar abastecendo, vai cuidar da gestão. Abastecimento, quando a liderança precisa fazer abastecimento, tem que ser um momento extraordinário. Aquele momento que está apagando incêndio, que esse momento não pode ser sempre. Mas toda vez que eu vou nesse supermercado, eu sempre encontro
essa mesma forma. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Então vamos lá, liderança, querem entregar resultado? Cuidem da gestão para que as pessoas cuidem dos resultados. Fica a dica.